Batendo na porta da fome. A ONU garante que o mundo está enfrentando uma tempestade perfeita e iremos enfrentar uma crise com suprimentos de fertilizantes e entraremos em escassez generalizada de alimentos agora nesse ano e no próximo ano também. Então agora muitas pessoas estão andando por aí procurando nas prateleiras dos mercados os primeiros sinais das faltas de produtos ou escassez. Nós passamos da temporada colheita aqui na Europa e nos Estados Unidos, e os resultados parecem muito ruins. Não sei o que eles planejam oferecer aos deuses para ajudar, mas nós sabemos que não há como evitar isso e estamos a caminho de coisas muito ruins, e que não vai ser resolvido muito breve, e precisará de tempo. Uma longa fome está prestes a varrer a África e alguns outros lugares desse mundo. E eu quero que vocês entendam que quando isso acontecer, nem todo mundo vai ficar parado e passar fome sem ação nenhuma. Muitos deles vão partir e vão migrar para outros lugares, que lhes darão uma melhor chance de sobrevivência. Enquanto isso, em lugares como os Estados Unidos, vão começar a falsificar a verdade. E creio eu que já começou. Eles querem que todos pensem que os suprimentos de comida são bons, mas em alguns casos, o que você acha que ainda está disponível, provavelmente já se foi. A África decidiu soar o alarme sobre uma seca e que a região passará por uma fome iminente. E a Somália e outros países da África está passando por sua pior seca em 40 anos. Especialistas dizem que a região está no caminho da quinta década consecutiva de falta de chuvas na estação chuvosa do continente. O que é interessante sobre essa fome é que estão declarando na IPC, que é a classificação da fase de segurança alimentar, que possui um sistema para definir o que é uma fome, e para fazer essa classificação da fase de segurança alimentar integrada, a IPC define a fome como uma privação extrema de alimentos, fome, morte e destituição em níveis extremamente críticos de desnutrição aguda, ou provavelmente farão evidentes uma classificação de fome fase 5 do IPC, que é a fase mais alta do órgão, que é a escalada da insegurança alimentar aguda, que quer dizer que se isso é atribuído quando uma área tem pelo menos 20% dos domicílios enfrentando uma extrema falta de alimentos e pelo menos 30% das crianças estão sofrendo de desnutrição aguda e 2 pessoas para cada 10.000 morrendo todos os dias devido à fome total ou à desnutrição e doenças. Agora não sou nenhum gênio, mas isso é um monte de gente morrendo. Que significa pelos padrões da IPC em um país como os Estados Unidos, onde a população é de cerca de 350 milhões, consideramos que a um todo terá 66.000 pessoas afetadas, e quem deve morrer todos os dias uma quantidade enorme de pessoas, para que seja uma classificação de fase 5. Então quais são as outras fases que eles têm em sua lista? Chamamos a escala de segurança alimentar do IPC na fase 1, que é nenhuma ou mínima. As famílias são capazes de atender às necessidades alimentares e não alimentares, essenciais sem se envolver em estratégias típicas ou insustentáveis. Usam o mercado para acessar alimentos e suas rendas não estão impactadas. Fase 2. A fase 2 é enfatizada pelas famílias tendo um consumo alimentar minimamente adequado, mas serão incapazes de arcar com algumas despesas não alimentares essenciais. Agora, esta fase 2 parece mais familiar para você, especialmente com os aumentos de preços em todos os outros produtos. Os agregados familiares na fase 3 de crise têm lacunas no consumo de alimentos, que são refletidas por uma desnutrição aguda mais alta do que a habitual, pela forma como as pessoas cortam a nutrição em necessidades mínimas de alimentação, mas apenas esgotando os recursos essenciais de subsistência ou por meio de estratégias de enfrentamento de crise. Como você pode ver, há uma progressão aqui. É claro que a fase de
crise que está chegando quando as pessoas começam a pular refeições é quando as pessoas ficam com um suprimento de alimentos de menor qualidade e menos nutritivo. Mais pessoas ficam doentes nessa fase porque simplesmente não estão atendendo às suas necessidades nutricionais e as pessoas já vão ficar desesperadas na fase 4. Agora a fase 4, as pessoas começam a vender seus bens por comida. E isso acontece porque as pessoas já estão começando a ficar sem a comida. Eles não têm dinheiro para pagar por ela durante essa fase de crise. A América pode entrar nessa fase muito rápido, e nessa fase as roupas das pessoas começam a ficar largas. Neles, você notará, e se estiver andando com roupas que sirvam, as pessoas podem pensar que você está comendo bem. Então, quando isso acontecer, tenha roupas de tamanho maior, para evitar confrontos. Você acha que eu estou brincando? Espera, mas será que isso acontece? O importante é que, se você tem comida ou está tão ferrado quanto a pessoa ao lado, na fase 4, as famílias da fase de emergência têm grandes lacunas de consumo de alimentos que se refletem em uma alta taxa de registro de mortalidade. Alguns serão capazes de mitigar grandes lacunas de consumo de alimentos, mas apenas empregando estratégias de subsistência e emergência, e também liquidando seus ativos financeiros. Eles vão ter que vender carro, joias, investimentos e até seus móveis. Eles estarão em um barco afundando. E agora finalmente a fase 5. A catástrofe dessa fase de fome, as famílias têm uma extrema falta de comida e ou outras necessidades básicas. Mesmo com emprego e estratégias de enfrentamento de fome, morte e destituição a nível extremo, isso serão evidentes para a classificação da fome fase 5. As pessoas estarão lutando para sobreviver e lutando contra outras pessoas que estão lutando para sobreviver também. Na fase 5, as pessoas serão rotuladas como uma catástrofe humanitária, em vez de fome. É claro, isso quanto mais de 20% da população for afetada em um país tipo Estados Unidos, agora nas nações do terceiro mundo, isso se tornará muito aparente na frente de todos rapidamente, e não será mantido em segredo. Essas nações estão começando agora, e por outro lado, lugares como a Europa Ocidental, eles vão fingir o máximo que puderem que não há menos problemas no que realmente tem. Por exemplo, a embalagem das empresas de alimentos, as embalagens podem ser menores e mais finas. E se o produto vier em uma caixa, a caixa pode ser muito maior do que o conteúdo que vem nela. E se você prestar atenção na quantidade em pesos nos pacotes de alimentos, você notará que a quantidade de gramas pode ser menor que antes, e o preço continuará o mesmo. Outra maneira que você pode identificar que os alimentos estão ficando escassos, os ingredientes que vão nos produtos são aqueles que devem estar no rótulo, como exigido pelo FDA. O FDA, para quem não sabe, é o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que traduzido significa Órgão de Administração de Alimentos e Remédios. E não pense que essa estratégia não é aplicada em outros países, inclusive como o Brasil. Os ingredientes devem seguir uma ordem decrescente, pela predominância do peso, e isso significa que qualquer ingrediente que pese mais, ou que seja mais presente no produto, é rotulado primeiro, e qualquer ingrediente que seja menos será listado por último. Você terá que observar se certos ingredientes estão sendo substituídos por ingredientes mais baratos e mais prontamente disponíveis. Quando você ingerir o alimento que você tem em mente, preste atenção ao sabor. Você pode notar o gosto de algo talvez estranho e talvez tenha um gosto diluído ou aguado. Você começará a abrir os pacotes e caixas e obter mais migalhas e sobras do que o normalmente. Preste atenção em produtos que são feitos por amido de milho ou farinha de trigo. Quero que você observe se há um sabor azedo ou um sabor que dá semelhança ao cheiro de mofo nesses produtos. No caso que sim, isso significa que eles estão fazendo com produtos com estoque velho e fundo de silo. E se você cozinhar algo com farinha vencida, você não vai necessariamente deixá-lo doente. Mas ao longo prazo,
é provavelmente que você sofre efeitos. Preste atenção em bolachas ou pão com sabor desagradável, porque talvez eles adicionem outros ingredientes, e também no sabor do açúcar. Fique de olho em qualquer coisa feita com frutas ou sucos de frutas, vitaminas em garrafas e coisas assim, pois provavelmente terão que usar frutas de menor qualidade para isso. Eles irão apenas adicionar mais açúcar para dar melhor sabor, e isso acontecerá mais quando estivermos em época de datas comemorativas, onde o consumo de alimentos é maior, e também poderemos não encontrar todos os ingredientes, e isso impacta a mesa das pessoas, e isso é muito triste. Essa é a mensagem que eu queria dar hoje, e alertá-los à medida que nós aproximamos da próxima fase, que é a fase da crise. Isso é tudo por enquanto, e haverá mais coisas por vir. Você pode me seguir no Telegram também. Tenham todos uma ótima, agradável noite, e como sempre, fiquem alertos, fiquem atentos e fiquem seguros. Eu vou falar com vocês em breve. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.